Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Isso é muito importante. Se você quiser participar do nosso programa, esse mês é um mês importante. É um mês branco que trabalha, cuida da saúde mental. Então, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, nos envie a sua história pelo WhatsApp, o seu relato, para o número 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua emoção que estará sendo reconstruída. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado especial do coração, que é o Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é psiquiatra, neurologista e vem aqui hoje trazer o esclarecimento do caso que nós vamos contar. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre um assunto tão importante e espero que as pessoas apreciem e aprendam sobre esse assunto. Obrigada. O relato de hoje é sobre o Matheus. Matheus tinha 18 anos, morador na cidade de Vitória, Espírito Santo, e ele diz assim que ele começou a vida dele estudando, né? E conheceu as drogas logo no começo. Ele era menor ainda e disse que ele conheceu a maconha e começou a usar maconha porque ele achou que maconha não fosse droga, porque acha que todo mundo usa e que então maconha não é droga. E aí ele foi indo e dessas ele foi passando para outras drogas mais pesadas e dentre todas as drogas que ele utilizou, cocaína, crack, bala, né? Ele falou que ele acabou se afinizando mais com o crack. E disse que aquilo foi a derrocada da vida dele. Ele fazia medicina, ele disse que destruiu a vida dele, que ele parou a faculdade e que o pai dele disse, né, que auxiliaria tudo, mas ele não suportava ali ficar com essa situação com o pai. E após isso ter acontecido e o pai ter internado ele numa colônia de recuperação, ele diz que a vida dele começou a mudar outra vez, que a pedido do pai, ou melhor, a pedido dele para o pai internou ele, porque ele estava destruído. Quando ele chegou no fundo do poço é que ele viu a situação que ele estava. Então, após tudo isso, essa jornada toda, ele diz que as irmãs se aproximaram dele novamente, que a vida começou a melhorar, né, a se equilibrar, e que ele começou a frequentar tudo que ele aprendeu sobre narcóticos no retiro, né, na colônia. Agora ele está frequentando o NA e isso está sendo muito útil para ele. Luiz, é muito comum isso, né? É uma tragédia nas famílias, é uma tragédia pessoal, uma tragédia familiar e é uma tragédia social, porque as pessoas saem do mercado de trabalho, saem do mundo acadêmico, destroem suas vidas e as pessoas em torno delas tornam-se muitas vezes por desconhecimento e por amor, acabam se tornando codependentes da dependência à substância, ao transtorno de substância que ele possui, e grandes volumes de recursos da família acabam destinados, né, ao tratamento dessa pessoa, eventualmente, ou então a
a família fica exangue economicamente porque ele começa a usar drogas e usar o dinheiro da família para poder ter acesso à substância, né? Ainda mais uma substância como o crack, como você estava falando, que o Matheus passou a usar. É uma droga barata, mas ela é uma droga que produz uma dependência muito rápida. E é muito difícil, né, o paciente se libertar. Drogas que produzem efeito muito rápido de dependência, normalmente são drogas mais difíceis de sair. Então, drogas que são utilizadas por muito tempo, ou têm um potencial para produzir a dependência muito rapidamente, são drogas difíceis de tirar, né? Quanto mais jovem a pessoa começar a utilizar a maconha, por exemplo, mais ela vai se tornar dependente ou não? A gente sabe uma coisa sobre qualquer droga, seja álcool, seja maconha, não importa o que seja, tá? Quanto mais cedo é o início, pior é o prognóstico, ok? Então, por exemplo, meninos, homens, o gênero masculino tende a usar drogas antes das meninas, antes do gênero feminino. Mas o organismo feminino, ele tem um potencial de adição muito maior do que o do homem. Então, por exemplo, os meninos usam álcool mais cedo do que as meninas. Quando as meninas usam álcool, e normalmente mais tardiamente, elas se tornam dependentes muito mais rapidamente. E isso é em qualquer outra substância. Mesmo que fale que beba socialmente, eu só bebo sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, sei lá o quê. Mas eu só tomo vinho. Não, mas eu só tomo cerveja, não ponho nada mais forte na boca. Porque a gente ouve todas essas conversas, né? E isso tudo... Sabe o que Iracy? A gente tem que desconstruir algumas coisas. Existe muita hipocrisia em torno dessas questões. Isso é uma questão médica, ok? Uhum. Nem todas as pessoas que usam uma substância se tornam dependentes. É só um percentual. É um tipo de cérebro que se torna dependente. Tem uma tendência a se tornar dependente. Então, essas pessoas, elas não podem usar. Então, algumas pessoas usam um álcool no final de semana ou numa situação social qualquer. Elas nunca ficam bêbadas, inebriadas ou ébrias, elas nunca têm problemas sociais, problema com a lei, com problema de trabalho ou acadêmico, por causa do uso da substância que é eventual, dentro de um contexto social adequado e tudo acontece bem. Nada muda na vida da pessoa. Okay? Então, você veja que qual é a limitação que nós deveríamos dar a essa pessoa para usar uma taça de vinho ou um drink, alguma coisa? Em tese, nenhuma. A não ser que, dentro do nosso meio, que é espírita, que a gente trabalha com mediunidade e está sempre a serviço dos espíritos, né? As pessoas, em tese, médiuns, deveriam ser abstêmios. Sim. Né? Por causa de N questões peculiares à nossa tradição cristã, espírita. Mas, para a população geral, o que importa é se aquela pessoa é adicta ou não, se ela tem um transtorno de uso de substância ou não. Se ela não tem, e ela é funcional, não há problema. Isso vale para qualquer substância em tese, mesmo as ilegais. A maconha tem efeitos terapêuticos, é um fato. Pessoas que fazem tratamento de câncer e têm anorexia, né? Maconha é uma coisa que funciona, o canabidiol. Epilepsia, dor crônica, ansiedade crônica. Então, existem uma série de indicações para uma dos componentes da maconha, que é o canabidiol, o CBD. Certo. Então, isso é importante. Qual é o problema da maconha? É o THC, né, que pode produzir uma coisa em psiquiatria que nós chamamos de síndrome amotivacional. Então, se o jovem, como esse menino, um estudante de medicina, né, você vê que ele mora com o pai e com a mãe, a gente não sabe, com o pai e o irmão, a gente não sabe se ele tinha mãe, se eles eram separados, se ele preferiu ficar com o pai, eu não sei. Essa história não ele emergiu, não traz né? isso. Ele não escreveu sobre isso. Seria muito interessante saber. Mas o fato é que é um menino inteligente, é um menino
dentro de um contexto familiar adequado. Eu estou pressupondo as coisas pelo Sim. pouco da história que me foi contada aqui por você. Estuda medicina e, por alguma facilidade, por ingenuidade ou por questão social, de uso social, vários amigos usando. Não, se todo mundo usa e não acontece nada, e todo mundo estuda E tem vida normal, tem né? vida normal, por que não eu? Não é aquilo da drogas, o valor preditivo de droga, isso tem que ser importante para as pessoas que estão ouvindo, nos assistindo, se um adolescente ele participa de um grupo que usa drogas, ele vai usar drogas. Esse é o valor preditivo do uso de drogas. Sabe? O padrão ouro para a gente entender que aquele indivíduo está correndo um risco. Eu tenho medo do meu filho usar e tal. Veja com quem ele anda. Tá certo? Então, se o grupo dele usa, não é porque os adolescentes eles são mais impulsivos, eles estão descobrindo a vida, estão questionando valores familiares, se abrindo para a sociedade, ganhando uma autonomia maior, né? Estão se preparando para uma vida profissional. Né? É próprio da juventude uma ampliação de responsabilidades e de intenções pessoais, né? E não mais orientados pela família. Então, a droga passa a ser, além de prazer, uma bandeira de libertação, de independência, mas isso tudo é uma fantasia, porque independência é emocional, independência econômica, independência profissional, independência espiritual, e isso torna um indivíduo autônomo. Então, as drogas, elas podem ser divertidas num determinado momento. O indivíduo não percebe que ele está ficando dependente. Quando ele está ficando dependente? Quando ele começa a abusar da substância, usar mais do que ele deveria em termos de quantidade e em frequência. Por exemplo, você citou essa pessoa que acha que não tem problema com álcool porque ele só usa álcool no final de semana. Mas qual a quantidade que ele usa? Ele fica bêbado? Não, ele briga em casa? Ele gasta uma quantia de dinheiro importante com isso? São coisas que a gente ouve. Eu bebo socialmente, quinta, sexta e sábado. E pode abusar. Aí a pessoa começa, depois beber 4 dias, depois 5 dias. Como o tabaco, o sujeito acorda, a primeira coisa que ele faz é o quê? Acender um cigarro. Então, existem escalas que mostram, né, o grau de dependência que o indivíduo tem de uma substância. Então, se o indivíduo usa tabaco, que é uma droga legalizada, né, que cria dependência, que dá câncer, tem uma série de problemas com o tabaco. Mas você veja a hipocrisia da sociedade. O tabaco pode, o álcool pode, a maconha não pode, a cocaína não pode. Né? E aí você coloca isso na ilegalidade, constrói uma legião de criminosos com isso. Eu acho uma coisa séria, que a sociedade tem que discutir isso de uma maneira não preconceituosa. Consciente. Consciente, com dados científicos e tomar as decisões adequadas. Eu não quero colocar minha posição pessoal aqui, né? Eu tenho uma visão espiritual do problema, tenho uma visão médica do problema, eu já vi a tragédia disso, mas eu também tenho amigos que usam substâncias e que vivem muito bem, sem nenhum problema. Então, você vê, qual é o problema? O problema não é a substância em si, o problema é a pessoa que usa a substância. Ok? Então, essas pessoas que têm um potencial de adição, elas são muito vulneráveis à influenciação espiritual. Sim. E você sabe, se um adicto desencarna, do outro lado ele não tem acesso a substâncias. Tem 10 adictos ali com ele. E as pessoas, dentro da nossa tradição, deveriam saber que o corpo sutil, o perispírito, quando você vive fora do corpo físico, as emoções, os desejos, eles são muito mais intensos. Sim. As pessoas não se lembram disso, não extraem essa informação dos textos, essas informações estão lá, mas elas não percebem o quanto isso é dramático. É importantíssimo. Entendeu? Importantíssimo. Então, se eu tenho adição por alguma substância ou algum comportamento, ele é exacerbado quando eu abandono meu corpo, quando eu desencarno. Então, é absolutamente natural que você espere que essas mentes, nesses corpos, busquem alguém aqui para esse tipo de uso. Se eu beber um drink uma vez na vida
e outra na outra existência, não namora. Ninguém né? vai querer. Não, eles não me querem. Eu Não sou vai ter inútil para graça. eles, né? Porque eles precisam de muito, eles precisam de quantidade. É. Então as pessoas adictas, né, é que tem um cérebro existe um sistema chamado sistema de recompensa no cérebro. O sistema de recompensa dos adictos é muito mais poderoso em ofertar recompensa por um comportamento do que uma pessoa sem o diagnóstico de transtorno de uso de substância, entendeu? Então, elas podem se tornar compulsivas, impulsivas, são compulsivas, daqui a pouco elas são adictas, né? Essas pessoas são vulneráveis às sombras mesmo. Certo. Aí você vai ver, raramente uma pessoa bebe sozinha, né? Com certeza. Usa droga sozinha, raramente isso acontece. Mas, se o indivíduo... É óbvio, se eu estou desencarnado e preciso da substância, e o indivíduo gosta da substância, eu vou investir nele. Eu vou colar nele, vou tentar aumentar a vontade dele. Aumentar a vontade dele, é óbvio. Né? Aquele livro Sexo e Destino tem uma cena muito interessante, né? De uma entidade pedindo para o encarnado, o Cláudio, né? O Cláudio é o encarnado, usar álcool, né? E ele sente uma sede, ele lembra do álcool, ele larga o jornal, ele imediatamente vai. Aí chegam outras entidades, né, amigas dele, ele oferece o Cláudio para beber, para que os amigos dele também... O Cláudio virou um copo, né? Ele virou... exatamente. É um canudo então, que está ali. É uma situação muito triste, né? Isso acontece com alimento, com transtornos alimentares, transtornos de substância, tudo que é usado compulsivamente, né? Impulsivamente e de maneira fora do padrão que a gente consideraria razoável, tem uma certa vulnerabilidade ali e uma adição. Sexo também é uma tudo situação... Que é tudo fora do controle. Em verdade, tem uma definição simples para adição, que é tudo aquilo que você não consegue parar. Se eu não consigo parar um determinado comportamento, eu sou adicto daquilo. Não é verdade? Eu preciso de mais e de mais e de mais. Sim. Quer ver, pandemia, todo mundo em lockdown, em casa. Muita gente fez abstinência do mundo. Não tinha acesso ao shopping, às compras. Então, tem gente que tem omniomania. Omniomania é a compulsão por compra, por exemplo. Né? Se o sujeito não comprar, ele começa a ficar ansioso. Entendeu? Então, as drogas têm esse momento em que o indivíduo tem muito prazer com elas. Depois quando ele cria dependência, ele não busca mais a droga para ter prazer. Ele busca a droga para evitar a abstinência dela, entendeu? Para evitar o sofrimento que existe sem a droga. Se isso entrasse na cabeça das pessoas, da molecada toda, da juventude, né, de que aquilo... Porque ninguém procura droga para sofrer. As pessoas procuram droga para se divertir, para ter prazer, ter outros estados mentais alterados. Né, de uma maneira rápida e... Fugir dos seus problemas, né? Porque inebria, a pessoa esquece, sim, né? A pessoa ela tem essa fantasia. Olha, a gente vive numa sociedade de consumo, numa sociedade que diz para você resolver seus problemas rapidamente. Mas se a droga alivia alguma questão sua, muita gente que é ansiosa usa alguma medicação, alguma droga, como álcool, diminui a ansiedade. Se ele ficar ansioso de novo, ele teve um reforço, ele tem uma memória. Eu estava ansioso, usei álcool, a ansiedade diminuiu. O que eu faço quando eu tiver ansiedade de novo? Ao invés de procurar um psiquiatra, usar uma medicação. Vou tomar álcool de novo. Álcool eu compro no bar. O médico tem que pagar a consulta, tem que ser acompanhado, tem que pegar a prescrição controlada. Eu não posso tomar naquele minutinho. Exato, porque se eu tomar mais vai acabar a medicação, eu vou ter que falar com o médico vai saber que eu estou usando demais um remédio, que eu estou abusando, entendeu? Tem gente que se vicia em benzodiazepínico, né? Remédio para ansiedade. Aí o que o cara faz? Ele vai em 5, 6, 7 médicos e consegue medicação. Exatamente. E não fala que em verdade ele está pagando tantas consultas e está conseguindo remédio para que os médicos não percebam. Opioides, né, medicação para dor. Nos Estados Unidos tem uma epidemia de abuso de opioides. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não são só apenas drogas ilícitas. Você vê que o menino, ele começou com maconha,
Maconha foi a porta de entrada. Eu acredito, embora ele não narre, que ele tenha usado álcool antes, provavelmente, né? Festinha, sim, essas né? coisas. Né? Então, a gente devia ser rigoroso. O cérebro, ele leva muitos anos para ficar pronto. E ele nunca fica pronto, porque ele é um órgão sempre em aprendizagem. Então, ele está sempre se transformando. Mas as 2 primeiras décadas de vida de um ser humano, né, existe um neurodesenvolvimento. Então, qualquer coisa que demore muito tempo para ficar pronto, tem uma probabilidade maior de dar algum defeito no meio do caminho. Com Não é certeza, verdade? Okay? Então, um cérebro humano que é altamente complexo, sofisticadíssimo, né, que precisa de um processo de educação, da cultura, da família, né, de colégios e de educação interior, para ele poder modular emoções. É muito complexo. Produzir um cérebro saudável, Com certeza, que leva mais ou menos 20 anos, porque você vai usar o resto da sua vida, né? Se você usar drogas na adolescência, é encrenca, é problema sério, muito sério. Então, a gente tinha que ser muito rigoroso. Né? Então, a gente minimiza isso. Quando um adulto começa a usar, né, a chance dele produzir dano ao cérebro é menor. Porque ele vai usar menos tempo, porque começou mais tardiamente. Mas causa dano, causa dependência. Qualquer substância com potencial para causar dependência, ela causará dependência. Perfeito. Se for usada durante o tempo longo, né, ou maior do que uma dose recreativa numa festa, alguma coisa. No caso dele é aquilo que você falou. Dele, deve ter começado com álcool, aí, um cigarrinho ali, outro aqui, com os colegas, medicina, maconha, pesado, né? Ele é inteligente, mas aí vem a maconha, os amigos estão usando, ele tem acesso. Depois a cocaína. No caso da cocaína, já é um comprometimento muito maior, né? Além das narinas e outras coisas. A maconha, ela produz uma síndrome, uma doença que é corpulmonar. As pessoas não falam disso, mas aumenta a pressão do pulmão, entendeu? O coração direito fica sobrecarregado para impulsionar sangue em direção ao pulmão. Então, diminui a oxigenação do indivíduo. É mais fácil a pessoa ter um infarto? Ela fica congesta, ela aumenta a chance dela ter um infarto, mas o problema é muito mais do lado direito do coração, né? Porque ele fica sobrecarregado. Ele tem que empurrar o sangue para o pulmão e a pressão do pulmão é bem mais baixa, entendeu? E quando a pressão dos capilares nos pulmões vai aumentando, o coração tem que fazer mais força para empurrar. Isso que é o corpo pulmonar, ele aumenta a pressão intrapulmonar. Entendi. Entendeu? E isso gera uma série de problemas fisiológicos. A maconha produz síndrome amotivacional, ela tira a motivação do indivíduo para realizar coisas. Se ela melhora a criatividade, você vê que muitos atores e escritores, pessoas que trabalham com artes usam, porque a maconha ela deprime mais o lado esquerdo do cérebro. Aí o lado direito ele fica mais ativo. Não é que ela melhore. Né? Quando ele deprime o esquerdo, o direito ele domina um pouco mais. Aí o indivíduo fica mais artístico, fica mais criativo, intuitivo. Então, mas essas pessoas elas estão dentro do métier delas. Elas estão trabalhando com criatividade. Tá certo? Sim. Então, as pessoas não são inteligentes porque fumam maconha. Não existe lógico. Isso, okay? A maconha pode prejudicar muito a cognição, a atenção, a concentração, o processamento de informações dentro do cérebro. Então, você pode ir acompanhando o declínio cognitivo, né, na juventude pelo abandono, pela perda de anos no colégio, pelas reprovações, né, pelo abandono dos estudos. Você vê esse menino estava estudando medicina, começou a fumar maconha, ele deve se tornado dependente da maconha, ele experimentou outras drogas, provavelmente em festas, ele deve ter usado, como você disse, bala, doce, né? Ácido lisérgico, êxtase, MD, DMT, tem por aí, dimetiltriptamina também. Então, tem muitas drogas, tem para todos os gostos, Desirê, né? Drogas misturadas. Então, e eles vão experimentando. E passa a ser uma coisa cool para eles, legal, tá? Você usou o quê? O que você não usou e tal? Vai para uma festa técnica, começa a usar isso tudo. Aí, ele experimentou cocaína. E a cocaína deu uma onda boa nele, né? Ele deve ter sentido energia, e força, e clareza.
Até que ele usou crack. Devia estar sem Quer dizer, dinheiro. depois de alguma coisa. toda essa misturança aí, que ele vai geralmente conhecer a cocaína, que a cocaína já é Crack mais é pesada que cocaína, né? é. Crack é a cocaína, é a Ah, pasta de tá. cocaína. Sim. Só que o crack, É a pedra, né? ele é mais barato, entendeu? Porque não foi Uhum. ainda processado, tá certo? Ah, tá. Então, é uma droga que causa muito mais dano ao organismo. Não só ao cérebro, mas a outros órgãos do corpo. Você vê, você vê às vezes, pessoas usando cocaína, trabalhando, tocando a vida delas, são dependentes, mas elas sabem que precisam de dinheiro para aquilo. Aí você pega as pessoas que usam crack, elas todas param de trabalhar, né? E consomem os recursos da família, saem de casa, criam conflitos e vão viver na rua. Ou vão se tornar Pior. assaltantes, ou vão fazer prostituição, ou se tornar amichês, ou fazer programas, ou pequenos assaltos, porque eles não tem nem complexidade de fazer um assalto pensado, né? Tem que ser uma coisa impossível, uma faca, alguma coisa, o desespero para conseguir a substância, ou viram mendigos, né? Entendeu? Então, Sim. aí surge toda uma política social, como a gente pode ajudar essas pessoas, né? Eles têm o Isso. direito de usar drogas, eles podem ficar nas ruas, é um direito de cidadão deles, é um dever do Estado, já que eles não têm mais família, não têm apoio familiar, né? Como a sociedade pode ajudar Não as é que a família não pessoas? apoia. Né? Tem Eu muita tenho meu discussão sobre filho, isso. mas, por exemplo, meu filho está utilizando droga, minha filha, então não é que eu não apoie. Eu vou dar apoio para ele deixar de usar e para ele se Existem equilibrar. discussões sobre isso, se a gente deveria interferir ou não na liberdade do indivíduo, né? E como ajudá-los efetivamente a abandonar esse comportamento. Eu aprendi uma coisa como psiquiatra. Eu tratei de muitas pessoas com adição. A taxa de recaída é altíssima. É altíssima. E eu sei por quê, e meus colegas devem concordar, os espíritos sabem, os médicos do mundo espiritual. A verdade é a seguinte: as pessoas saem, elas mudam quando elas querem abandonar. Enquanto elas não tomarem a decisão delas, sabe, a decisão do outro não vai Não vai resolver não vai nada. resolver. A gente vai internar, vai desintoxicar, ele vai ficar 6 meses, 8 meses internado, né? Mas se ele estiver ali internado involuntariamente ou ele pensando na droga, sem mudar a mente dele, o Matheus aparentemente mudou a mente dele, né? Porque ele foi ele se internou, né? Ele fez um tratamento longo, tem que ser longo, pode durar até 2 anos para ele ficar livre de tudo, para ele voltar para a sociedade com as mesmas pistas na sociedade e contatos, e ele não usar mais. Ele conheceu o NA, ele frequenta o NA, é uma doença para a vida inteira e ele tem que saber, as pessoas têm que saber isso. Não pode dar o primeiro teco, não pode dar o primeiro gole, não pode voltar a fumar, porque essas trilhas no cérebro, eles estão lá. Né? Usou, o comportamento vai voltar. Ou seja, já criou os caminhos no cérebro e eles não se desfazem, permanecem. Eles se atenuam. Entendeu? Quanto mais tempo o indivíduo ficar sem, maior a probabilidade desses caminhos desaparecerem no cérebro. Porém, ele já tem uma base genética, por causa do sistema de recompensa dele, para dar gratificação. Então, quando ele usar, né, toda uma memória, né, afetiva, uma memória neural também vai ser atualizada e ele vai voltar a usar de forma compulsiva. Então, não pode voltar. Por isso que o NA, os institutos, né, que tratam disso, como Alcoólicos Anônimos também, e tantas outras, dão fichas para as pessoas, né? E aquilo é uma medalha. É recompensa, né? E eles sabem que eles não podem usar naquele dia. Se você pensar que não vai usar mais o resto da sua vida, uma coisa que você gosta, que você teve prazer, né, as pessoas acham isso uma tarefa muito difícil. Mas se naquele dia ela não vai usar, né, e ela passar aquele dia, ela não usou. E um dia depois do outro, ela fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, a existência inteira sem usar, e ela, né, a gente pode dizer que esse indivíduo, assim, ficou curado. Não, mas a gente não pode, mas eles não se dizem assim, eu estou curado, eu posso usar. Curado no sentido, eu estou limpo, eu né? estou limpo há 10 anos, então eu vou poder usar uma maconha, vou poder usar
uma carreirinha de cocaína, uma festinha, não vai acontecer nada. A lei do engano é uma tragédia, vai voltar tudo. Então, Com certeza. Essas pessoas não podem usar, elas têm que tomar consciência que elas têm que parar, e elas só vão parar quando elas tomarem essa decisão, e quanto mais cedo elas tomarem a decisão, menos sofrimento para elas, para os familiares, e casamentos são destruídos, filhos... Não, é uma tragédia. É uma tragédia. Droga é uma tragédia. Então, eu parabenizo o Matheus pela nobre decisão. É uma decisão de vontade, Sim. é uma decisão de maturidade, é uma decisão de clareza, de que aquilo é um prejuízo para a vida dele, para o futuro dele, para o bem-estar dele, das pessoas que ele ama e que o cercam, e enfrentar os desafios da abstinência e depois de não usar mais a substância. Precisa de coragem, robustez, moral. O fato, doutor Mário, dele fazer medicina, ele vai estar com livre acesso ao uso de droga. Os profissionais que mais se drogam são médicos. Caramba. A gente tem acesso, a gente conhece a bioquímica, farmacologia, a gente sabe como uma substância funciona no corpo, a gente sabe conseguir as substâncias, prescreve, né? Então é muito mais simples, né, para a gente. E a função também do médico é muito extenuante e estressante. Além de ter a facilidade de acesso, a gente também tem o trabalho, né? O trabalho do médico muito que mexe com o emocional o tempo inteiro, né? Porque ninguém, quer dizer, não se vai, né, na cultura nossa, não se vai ao médico se não estiver doente. Quer dizer, você não vai ao médico para se manter saudável. Você vai só se estiver doente. Os médicos que mais se drogam são os psiquiatras, né? Eu não uso nada, não tenho, estou longe disso. Eu encaro o corpo como um templo divino e ele tem um fim útil. Com certeza. O objetivo do corpo, da encarnação humana, é encontrar Deus. E qualquer prejuízo orgânico que é imposto por nós mesmos, por distração, né, ele é levado em conta e encurta o tempo de vida do indivíduo. Em verdade, essas pessoas são suicidas, né? Elas são computadas como suicidas. O termo em psiquiatria é suicídio crônico, né? No espiritismo, que antecipou esse conceito na psiquiatria, o termo é suicídio inconsciente. Exatamente. Mas a gente já encontra isso nos anos 30, 40, esse conceito já bem estabelecido dentro do espiritismo, mas na psiquiatria isso veio depois. Só que veio com o nome de suicídio crônico. São pessoas que se matam cronicamente, devagar, né? Vai devagar, mas se mata. Utilizando. Se você encurta o tempo de vida do seu corpo, se a pessoa, por algum tipo de comportamento, você é responsável por isso. Se a pessoa se mantém durante, sei lá, 10, 20 anos, não sei, usando uma vez por semana, 2 vezes por semana cocaína, ela tem uma dependência que ela passa a semana inteira já esperando aquele dia de usar, né? Sim. Com certeza. Sim. E isso é algo que compromete ela demais. A questão, assim, que as pessoas podem perceber é o seguinte: quando as pessoas usam alguma substância, tanta gente usa álcool, é legal, então muita gente usa. Tabaco é legal, muita gente usa. Se você usa e aquilo compõe alguma coisa na sua vida, ela faz parte, ela faz parte da vida, entendeu? Ela está entre tantas outras coisas que o indivíduo faz, onde ele compõe a existência dele. Uma viagem, uma compra, isso, aquilo outro. Mas quando alguma coisa vai para o centro da vida do indivíduo, onde ele deveria estar, e esse indivíduo vai para a periferia para servir aquela coisa, entendeu? E aquilo vai alienando, destruindo a vida dele, as possibilidades de felicidade dele, então, realmente, ele é uma pessoa que está doente. E é difícil ele perceber isso, né?
porque não quer abandonar. Porque quando as pessoas falam, olha, você precisa de para de usar, que você tem dependência, não, eu não sou dependente porque eu paro quando eu quero. Você vê que é um conceito intuitivo, né? Eu paro quando eu quero. Mas se você desafiar a pessoa a parar, ela não para. Vai falar, não, por que eu vou parar? Porque você está fazendo isso, né? Quer dizer, aí a pessoa tenta mudar de figura, né? A situação exatamente porque ela não consegue realmente parar, né? É bem complicado. Doutor Luiz Mário... Mas tem tratamento. Tem tratamento e tem como fazer a pessoa parar de usar, mesmo quando ela tenha começado muito cedo. Sim, tem, claro. Se houver a disposição da pessoa, a disponibilidade dela de ser curada, de querer ajuda. Existem muitos recursos hoje médicos, psicoterapêuticos e de apoio à família, à pessoa, para que ela abandone a adição. Tá certo, tá ótimo. Doutor Luiz Mário, que emoção numa palavra o doutor orientaria para o Matheus reconstruir na vida dele? Paixão pelas coisas boas, por aquilo que pode levar felicidade para ele, como pessoa, e para todas as pessoas à volta dele. Tá ótimo. Doutor Luiz Mário, muito obrigada. Obrigada pela sua presença no nosso programa novamente. Pela oportunidade. Então, Matheus, após toda essa conversa, esse diálogo que tivemos com o doutor Luiz Mário Duarte, que trouxe muito esclarecimento para a gente, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o consumo sucessivo do álcool ou de drogas produz no cérebro do indivíduo uma maior disponibilidade de dopamina, aumentando cada vez mais a necessidade da substância para atingir o mesmo nível de prazer. Assim, os indivíduos se viciam tanto no álcool quanto nas drogas, tornando-se depressivos e fazem crise de depressões nos momentos de privação à substância. Então, é muito complicado. A gente acha que drogas são somente as ilícitas, e é muito pelo contrário, né? A gente se droga na alimentação porque é compulsivo alimentar, a gente se droga no viciozinho de um remedinho antes de dormir, um para dormir, um para acordar, outro para não deixar eu sentir fome, outro para... enfim. Então, chega um momento que a gente para refletir, para avaliar na nossa vida quais são as drogas na nossa vida que realmente estão nos fazendo mal. Muitas vezes é a droga da irritabilidade. Eu sou muito irritada. Olha, se abrir a boca comigo, eu respondo na hora, falo na lata, jogo na cara. É uma droga isso. É uma droga que te consome também. E que muitas vezes é preciso de um psiquiatra para nos nortear o caminho para que a gente tenha mais equilíbrio, mais polidez. Então, sempre quando a gente aponta o dedo falando da droga, né, que alguém usa, falando sobre algum conceito que a gente tem de cerceamento no sentido de crítica, a gente precisa olhar para a gente, para ver se a gente não tem também o rabo preso, né? Porque muitas vezes a gente tem o rabo preso, a gente fecha a porta e o rabo fica preso do lado de fora, né? Por quê? Porque eu sou irritada demais, eu brigo demais. Não, eu sou nervosa. Não, eu não sou nervosa. Eu tenho incompatibilidade. Então, eu vou dando desculpas
para as drogas da minha vida, dos doces da minha vida, dos salgados da minha vida, das cervejas da minha vida, enfim, das dependências que eu arrumo na minha vida. Às vezes até dependência de outra pessoa, que é muito complicado e também necessita de um médico psiquiatra para poder lhe nortear. Porque quantas pessoas não têm a dependência do parceiro ou da parceira, ou da mãe, ou do pai? Então, nós precisamos sim avaliar quais são as drogas na nossa vida que não nos fazem bem. Quais são as drogas que nos incomodam e aquelas drogas que prejudicam a nós e aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão junto de nós, as pessoas que amamos, as pessoas que nos amam. Então, é isso aí. Temos tudo na vida para ter uma vida saudável, uma vida linda, bela. E por isso eu convido você a assistir todo sábado às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Você pode participar do nosso programa mandando o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe na próxima semana é a sua emoção que estará sendo reconstruída. E não esqueça, acesse o nosso playlist lá no YouTube, que tem um monte de assuntos importantíssimos, entrevistados especiais. Beijinho mega carinhoso para você ter uma semana ótima.